Bom, pessoal, eu vim aqui falar um pouco sobre o Holy Hour, o que o Holy Hour mudou na minha vida, o que ele mudou na vida da minha família. Atualmente, eu e meu pai frequentamos o Holy Hour e eu posso dizer que isso só tem melhorado a nossa família, só tem melhorado a nossa relação. A gente pode crescer como pessoas, como seres humanos, porque hoje a gente pode ver uma grande diferença na ética que a gente tinha antes, na ética que a gente tem agora, na nossa conduta como homens e principalmente como cristãos, podendo nos aproximar de Deus cada vez mais. É isso aí, venha participar conosco que vai ser bênção na tua vida, eu tenho certeza. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Boa noite, amados. É uma alegria muito grande estar com você nessa noite. Eu encontrei várias pessoas conhecidas, algumas pessoas que ainda não conhecia, um grupo grande lá da igreja também. Me sinto bem em casa. Na verdade, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer ao Douglas, ao Júlio, o Vole, que também está à frente aqui, e essa oportunidade de trazer uma palavra para você. Minha oração é que o Espírito Santo possa marcar no seu coração essa palavra que eu tenho para você hoje à noite. Essa é a minha oração. E assentados como estamos, eu queria fazer ainda uma oração antes de compartilhar essa palavra. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui em torno da Tua palavra, em torno da Tua pessoa, Jesus. Espírito Santo, obrigado pelo Teu agir, pelo Teu mover, pelo Teu soprar em nosso meio. Pai, desde já eu declaro sobre cada pessoa que aqui está a palavra de ânimo, a palavra de fortalecimento, a palavra de fé e a palavra de paz que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu nome é Arno Pauls. Eu sou casado há 30 anos com a Verinha. Nós temos 3 filhos. O Andreas, o mais velho, ele é bacharel em teologia e também é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal. Ele planta soja. A minha filha do meio, ela está terminando o curso de arquitetura na PUC, a filha mais nova terminando administração na PUC. Eu sou pastor da Comunhão Cristã Aba de São José dos Pinhais. Estamos ali na cidade de São José dos Pinhais há 4 anos. Deus tem sido muito generoso conosco na igreja. A igreja tem crescido, se fortalecido, se robustecido. Temos um trabalho parecido com esse lá também, em São José dos Pinhais. E eu quero falar um pouquinho da minha história. Quero falar algo para você em relação às suas finanças e quero falar algo para você em relação ao seu ministério. Na minha formação, eu já nasci num berço evangélico de gerações. O meu primeiro emprego, na verdade, 2 dos meus primeiros patrões estão aqui, né? O Vole e o Pedrinho, né? Então, se faltou alguma cota para cobrir, eu peço que vocês me perdoem, mas isso já faz muito tempo atrás. Mas o meu primeiro emprego foi aos 11 anos de idade. Eu era fiscal na loja do pai deles. Eu ficava cuidando da loja de roubos para ver se ninguém roubava nada. Infelizmente, nunca peguei nenhum ladrão. Mas eles me pagaram meu salário, né? E aos 15 anos, eu tive meu primeiro registro em carteira, exatamente na loja deles, com o falecido pai deles, nosso tio, que era pastor, um homem de Deus. Trabalhei ali por 3 anos, depois trabalhei no Banco Bradesco, e a vida seguiu.
eu entrei na indústria química, entrei na área de medicamentos, trabalhei muitos anos nessa área, morei em São Paulo, com treinamento de vendas, e Deus abriu uma possibilidade, também trabalhamos na área de turismo, viajei pelo mundo inteiro, foi uma época muito importante da minha vida, onde eu pude capitalizar bastante e me preparar para o ministério. Aos 32 anos de idade, então, vim para o ministério, como se diz, em tempo integral. E estou lá, então, desde 1998. Mas vim descobrir, talvez, e eu quero compartilhar isso com você, que muitas pessoas se perguntam, um pastor pode ser empresário? Ou mudando a pergunta, um empresário, como é a maioria dos que estão aqui, pode ser pastor? Faça um para a pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz, amados, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes e reis. Você é rei e sacerdote, você pode se mover bem em ambos os campos. E Deus vem nos ensinando isso, nos mostrando. Hoje eu sou, a maior parte do meu tempo, pastor, mas também atuo como empresário no ramo hoteleiro. Eu sei o que é uma folha de pagamento, né? E às vezes é mais fácil ouvir alguém que sabe o que é uma folha de pagamento. Eu sei o que é uma nota fiscal, o que é pagar impostos, e também temos uma participação numa construtora. Mas a minha ocupação maior é a igreja. E eu quero compartilhar um texto com você nessa noite. Eu imagino que alguns dos que estão aqui, ou talvez vários, estejam passando por alguns momentos de aperto pela própria circunstância do nosso país. Como Deus vê isso e o que é que Deus tem para a sua e para a minha vida em relação a isso? E eu separei um texto da Palavra de Deus para ler com você, quero aplicar às nossas vidas, que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu quero fazer a leitura, muitos de vocês conhecem, que diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o testar, para o experimentar, para o forjar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Até aqui a nossa leitura. Amados, esse é o milagre da primeira multiplicação dos pães. E tem alguns personagens nessa história que eu creio que você e eu podemos aplicar ao nosso dia a dia. O texto diz que havia ali uma grande multidão e uma multidão com fome. Imagine você o trabalho que deu para preparar esse lanche para essa pequena multidão que está aqui, né? E eu observava alguns que foram logo uns 3, 4 sanduichinhos ali. Agora imagine você estar alguns dias em um lugar deserto, com uma tremenda responsabilidade, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e o estômago roncando. E é interessante que os discípulos de Jesus estavam ali fazendo conta, estavam já olhando: Jesus, o negócio vai ficar feio, Jesus. Eles vão nos processar, Jesus. Como é que se convida esse povo todo? Não tem bombeiro, não tem banheiro, não tem alvará, não tem tudo isso que é do teu dia a dia, não é verdade? O IAP não autorizou, o IBAMA não autorizou, a NASA não autorizou. E eles estão ali olhando e tal. E Jesus faz uma pergunta para Filipe extraordinária. E a Bíblia nos diz porque é extraordinária. Ela diz: Filipe, como que você vai resolver isso? Filipe, como que você vai alimentar essa multidão? Filipe, aonde vamos comprar pão para essa multidão? E a Bíblia diz que Filipe traz uma resposta. Filipe diz: Senhor, onde compraremos pão? E Filipe respondeu: 200 denários não lhes bastarão. Por que ele falou 200 denários? Eu consigo ver a cena, Filipe, os discípulos ali, e Jesus perguntando: Filipe, como que você vai resolver? Amanhã tem folha de pagamento, como é que você vai resolver? Amanhã vence isso, vence aquilo, como que você vai fazer?
E dá para ver Filipe indo em Judas, né? André, vamos lá no Judas, porque Judas era o tesoureiro. Judas que levava a bolsa. Judas, quanto dinheiro tem? E dá para imaginar Judas, né? Para que vocês querem saber? Porque a Bíblia diz em outro texto que ele tirava dinheiro da bolsa. Então, Judas, eu quero saber, eu preciso saber. Tem um povo aí para alimentar. Não, você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, eu preciso saber. O mestre quer saber como nós vamos resolver. E eu preciso saber quanto dinheiro tem na bolsa. 200 tem aqui. E aí eles voltam, né? Senhor, é o seguinte, nós estamos numa fria. Só tem 200 denários. Só tem 200 denários. E a Bíblia diz, amados, que ele já respondeu, Jesus não vai dar. Eu tenho descoberto que essa expressão não vai dar, a impressão que dá que é o nome de um demônio. Já viu ele na sua empresa, não? Já viu ele na sua casa? Já viu ele no teu balanço? Já viu ele no teu orçamento? Não vai dar. De repente ele aparece, não vai dar. Não vai dar. E Filipe chegou para Jesus, tem 200, mas não vai dar, Jesus. Não vai dar certo. E a Bíblia diz, amados, que André estava ali do lado, ele disse, Jesus, é o seguinte, tem um garoto aqui, agora eu vou julgar um pouco André. Jesus, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, dá para nós. Dá para os 12 aqui, Jesus. Vamos fazer uma tendinha, a gente se resolve, a gente se garante. Não é mais ou menos o que a gente vê no nosso país? A Petrobras, não, dá para nós dá. Não, mas os outros, não, vamos resolver para nós aqui. Claro que André não fez isso, mas muitos fazem, não é verdade? Jesus, 5 pães e 2 peixes, não vai dar. Apareceu, não vai dar de novo, não vai dar. O que é isso para tantos? Mas, amados, eu sei que você no seu dia a dia se depara com o não vai dar. E nesses dias que o Brasil, graças a Deus está saindo, mas nós estamos vindo de um período de angústia, desemprego, cota que não cobre, contrato que não fecha, venda que não se realiza, e indústria que fecha, e enfim, contrato que não é assinado. Amados, note o que a Bíblia diz acerca da pergunta de Jesus. Vou ler novamente. Onde compraremos pão para esses comerem? Mas Jesus dizia isso somente para o testar, porque já sabia o que ia fazer. Meus amados, Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Jesus já sabe o que vai fazer na tua empresa, no teu negócio. Jesus já sabe aonde você vai estar amanhã. Ele já sabe onde você vai estar ano que vem. Ou você começa a viver a sua vida numa perspectiva espiritual e sobrenatural, ou você continua fazendo conta, aflito, angustiado, e não vai dar, e não vai dar, e não vai dar, e não vai dar. Ou você começa a se lançar nos braços de Jesus. Jesus, o Senhor já sabe o que vai fazer. Amados, há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, e você bem sabe disso, que a única coisa que nós temos é uma declaração profética, não é verdade? A única coisa que resta é um texto da palavra de Deus para declarar sobre essa ou aquela situação de angústia. Pois eu quero incentivá-lo, comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua empresa, o seu negócio, a sua vida. A Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Irmãos, Deus é tão extraordinário, que Ele sabe exatamente o que vai fazer com a sua vida. Talvez muitos vieram para cá um pouco aflitos, ansiosos, preocupados, isso e aquilo. Jesus já sabe o que vai fazer. Se você crê nisso, diga para a pessoa que está ao teu lado, Jesus já sabe o que vai fazer. Diga para a pessoa. Não é maravilhoso isso? Espera aí, pastor, mas será que Jesus entende do meu ramo? Aqui eu vejo que ele entende de padaria, mas será que ele entende da minha área específica? Entende. Ele entende. Mas, Arno, eu vendo mimeógrafo, eu vendo telex, eu vendo topo gigio. Ele entende. Ele entende. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe. Posto isso, assentado isso no nosso coração, ok, Jesus. Ok, tem uma multidão, uma necessidade enorme. A minha folha de pagamento vence a semana, aliás, vencia hoje, a maioria de vocês deve saber disso. Venceu hoje a sua folha de pagamento. Jesus sabe o que vai fazer. Nós entramos num segundo momento do ensino que Jesus traz nesse texto. A Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, deu graças e mandou aos seus discípulos distribuir. Mas isso aqui eu acho impressionante. Talvez você já conheça essa ilustração,
Mas quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei impressionado. A Bíblia diz que Jesus orou, agradeceu e distribuiu aos seus discípulos para que eles distribuíssem à multidão os pães. O pão não multiplicou na mão de Jesus. Se fosse, ele teria soterrado por pães. Imagine, 10, 15 mil pessoas crescendo pão em volta de Jesus, né? E peixe. Não, Jesus deu o pão, agradeceu, deu um pedaço para Pedro, para Tiago, para João, para cada um deles, o peixinho também. Agora vão e distribuam. Mas Jesus, e aqui que entra o que eu quero falar para você também nessa noite. Jesus, mas eu posso dar uma mordidinha antes? Não, sirva os outros primeiro. Mas Jesus, mas está roncando, sirva os outros. Meus amados, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3, considere os outros superiores a você mesmo. Se existe um segredo na vida do cristão, é esse, considerar o próximo superior a si mesmo. Agora vão e sirvam o próximo, mesmo você estando passando por uma necessidade. Meus amados, eu sei que aqui tem várias faixas etárias, tem empresários formados, tem empreendedores começando, profissionais liberais, tem estagiário. Registre isso, independente da sua necessidade. A nossa prioridade é servir o próximo. E quanto mais nós entendermos e vivermos isso, mais você vai desfrutar dos milagres de Jesus nos teus negócios e na tua vida. O teu próximo é superior a si mesmo. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu, a multiplicação aconteceu, todos foram saciados. O garoto que também participou dessa história levou lá uma Kombi cheia de pães para casa. Imagina a mãe dele, né, vendo aquele ônibus. Que é isso, filho? Não, eu trouxe pão e peixe, né, agora para a vizinhança toda, né? Por quê? Porque ele se dispôs também a servir. Amados, esses discípulos viram o pão se multiplicando na mão deles. Quando foi a última vez que você viu um milagre através das suas mãos? Como assim, pastor? Quando foi a última vez que você orou por alguém e você viu um milagre acontecer através da sua oração? Que você viu um enfermo ser curado? Que você viu alguém ser consolado? Não, pastor, eu sou empresário, eu não fui chamado para isso. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 1, versículo 17, siga-me e eu farei de você um ganhador de almas. Não, pastor, esse não é meu chamado. É sim. Se eu digo que esse não é meu chamado, digo, Jesus, o senhor é incompetente, porque o senhor prometeu e não é capaz de cumprir. Como ele não é incompetente, nós precisamos tirar os olhos só da nossa necessidade e começar a erguer os olhos para a necessidade das pessoas à nossa volta. O tema proposto é tempo de colheita, e agora eu quero chegar exatamente no meu tema com você. Eu não sei quanto tempo nós temos, uns 5, 10 minutos ainda? Cadê o Douglas? Mais 25? Não, isso é sonho de consumo de todo pastor, né? Irmãos, o texto, ele me ensina que Jesus já sabe o que vai fazer, concernente a todas as minhas necessidades. E agora Jesus pega Filipe, agora eu quero te ensinar outra coisa. Você vai ser usado para servir o teu próximo. E você vai distribuir pão para as pessoas, vai distribuir peixe e mais do que isso. Depois você ainda vai recolher o que sobrou e através da sua vida, Filipe, eu vou fazer um milagre. E aqui entra exatamente esse ponto que eu quero falar para você, meu amado. Erga os teus olhos para o teu próximo. Erga os teus olhos para a necessidade do teu próximo. Se você frequenta algum tipo de célula, de grupo familiar, alguma igreja, algum grupo de oração, comece a estar atento à necessidade das pessoas à sua volta e não somente às tuas próprias necessidades. E comece a ser um agente de resposta para as pessoas. Há tanta necessidade, há tanta angústia à nossa volta, e a resposta, ela vem através dos filhos de Deus, que somos nós, que cremos em Jesus. A nossa igreja, ela já tem mais de 20 anos, na verdade mais de 2000 anos, né? Começou com Jesus, mas como corpo local nós estamos há 20 anos, e basicamente nós trabalhamos salvando vidas e formando líderes. E uma das áreas que Deus me chamou para agir é na área de evangelização. E sempre, desde criança, eu cresci vendo isso. Meu pai, ele era professor, ele era músico, e ele, por 35 anos, todos os sábados, ele ia lá no presídio de menores, todo sábado à tarde, lá em Piraquara, para pregar o evangelho. Ele era professor,
tinha suas atividades a semana toda, como a maioria de nós. Sábado à tarde, quando todo homem gosta de comer uma feijoada, né, e não ser incomodado por umas 6 horas, né, debaixo dos cobertores, lá roncando, ele pegava o seu acordeão e ia lá para a penitenciária. Até encontrei uma pessoa que esteve lá com ele já, lá nos idos de anos 70, anos 80. E eu cresci vendo ele evangelizar aqueles garotos. Eu até brinco que se um dia eu for preso por qualquer razão, o juiz já pode descontar uns 10 anos de pena que eu já pré-cumpri, tanto que eu ia para a cadeia, né, com meu pai para fazer evangelização. As nossas fotos de criança, todas são na cadeia, que era o que meu pai mais amava. Então, eu vejo minhas irmãs lá, lembra, está do lado de uma Kombi e a cadeia ao fundo. É as fotos da nossa infância que eu tenho. Não tenho muito mais do que isso. E ao longo dos anos eu vi ele fazendo aquilo, e ele por várias vezes foi confrontado por amigos dele, pseudo-amigos eu acho, que diziam: professor, isso é perda de tempo. Esses garotos são todos bandidos mesmo. Você acha que você tocar o teu acordeão lá no sábado, e aquele menino estar sentado numa sala, obrigado porque o inspetor mandou ele lá, e você acha que ele, só porque ele diz eu aceito Jesus, você acha que isso vai ter efeito? Sábado seguinte ele estava lá com o acordeão dele de novo. Ele não era muito habilidoso no acordeão, estava lá de novo. E alguém vinha e confrontava ele: não, isso não tem valor, é melhor você fazer outra coisa. No outro sábado, por 35 anos, mobilizava muitos jovens da igreja, muitos amigos, e por várias vezes Deus deu a ele o gostinho de ver o fruto. Ele andando pelo centro da cidade aqui, alguém puxava o paletó dele: professor, lembra de mim? Ele olhava aquele baita homem assim, ele diz: não sei, quem é você? Eu sou Pedrinho. E quem é você? Eu era um dos internos, em 1970, lá atrás, nunca esqueci o que o senhor falou, eu entreguei minha vida para Jesus, hoje eu frequento a igreja tal, trabalho no lugar tal, moro no lugar tal, sou casado, eu queria te agradecer. Irmãos, você percebe que aquilo que você faz para os outros permanece, e o que você faz para você tem muito pouco valor? Vou exemplificar. Você sabe o que você comeu terça-feira passada no almoço? A não ser que fosse alguma coisa estragada, mas provavelmente você não lembra. Mas você lembra exatamente qual foi o último prato de comida que você serviu para um pobre, não lembra? Você lembra a cor do ovo, você lembra o cheiro do feijão, o sabor do arroz com alho, você lembra, porque você foi chamado para isso. E Jesus estava ensinando Filipe, eu sei que teu estômago está roncando, mas eu quero que você perceba a necessidade do seu próximo. Filipe, você está em momentos de se tornar um magnata do ramo da panificação. Você vai ser o cara que mais entregou pão fresquinho, quentinho, por hora, nessa região do mundo, por décadas. Só que antes eu quero te ensinar uma outra coisa: sirva o seu próximo primeiro. E Deus tem permitido que nós tenhamos feito essas frentes de evangelização. Nós visitamos uma média de 10 hospitais aqui em Curitiba, toda semana, mais ou menos 500 pacientes. Hospital psiquiátrico, hospital militar, pronto-socorro, hospital evangélico, enfim, todo tipo de hospital infantil. E Deus, e todo tipo de empresário, profissional liberal, tem se agregado a esses trabalhos e tem se deixado usar. Mas que horário? À noite, no sábado, bem cedo ou na hora do almoço. E ao longo dos anos, Deus foi colocando no nosso coração um projeto. Muitos pastores nos convidavam para fazer cruzadas evangelísticas, cruzadas de evangelização. Mas a gente sempre se deparava com o tal do não vai dar. E o não vai dar, no caso de uma cruzada evangelística, chama-se 15 mil reais. Por anos eu deparei com o 15 mil reais. 5 mil de som, 5 mil de palco, 5 mil de luzes. O som nunca funcionava direito, o palco era perigoso e as luzes eram fracas. E o que acontecia? A maioria dos pastores ou não fazia o evento ou fazia dentro da igreja. E aí, orando sobre isso, Deus, nós precisamos ir para a rua, E orando sobre isso, o Espírito Santo me inquietou: faça um palco móvel. Alguma coisa que se acrescente água, aperta um botão, aparece um palco. E assim fizemos um desenho, um projeto. Estive com o evangelista Rainer Bonk lá nos Estados Unidos, mostrei para ele, um grande homem de Deus. Ele olhou assim e falou: isso é de Deus, você precisa fazer isso. Quanto você precisa? Eu falei, eu tinha feito a conta na época, $150 mil, eu falei para ele. Ele falou: então tá bom, então os primeiros 10 mil eu quero te dar. De um lado eu fiquei feliz, $10 mil é bom, né? Mas do outro lado eu saí com uma conta de 140 mil, agora tem que fazer acontecer.
Agora não tem volta. Já não aconteceu com você? Você lança um projeto e agora... Eu voltei para o Brasil e eu preparei 150 convites para 150 conhecidos, pastores, empresários, profissionais liberais, e cada um que eu convidava dizia, olha, esse convite aqui, eu preciso levantar um valor para comprar um caminhão e montar uma estrutura móvel. Eu só te dou se você for nesse café. Se você não for, me devolva que eu preciso de 150 pessoas lá. Bem, 150 confirmados, tudo certinho, e no dia do café chegaram 53, contando o garçom, mulher grávida, e enfim, todos confirmados na sexta-feira. Eu estava lá, um pastor olhou, Arno, quanto dinheiro você precisa levantar? Ele olhou assim para a turma que estava lá. Na época era 250 mil reais. Eu falei, 250 mil reais. Ele olhou assim, mas aquele lá está quebrado. Aquele é mão de vaca. Aquele lá nunca viu. Eu falei, irmão, senta aí, toma teu café, né, e não acabe com a minha fé, que já está lutando aqui para... Né. Tomamos o café, mostrei uns slides de um desenho de um caminhão que abria um palco, que tinha umas caixas de som, umas luzes. E falei para os irmãos lá, falei, amados, eu preciso levantar 250 mil nesse café da manhã. Um se olhou para o outro, olhou com aquele arzinho de pena do pastor, pois é, coitado, né? Puxa. Eu falei, nós vamos trazer oferta aqui, você não vai embora, eu quero dizer para você quanto foi a oferta. Tome mais um café. Trouxeram a oferta, enquanto iam contar, tomaram mais um café, os irmãos me trouxeram um papelzinho, e aí eu falei para ele, olha, $900 em espécie entrou naquele dia, mais 47 mil e uns quebrados, juntando os dólares dava 50 mil reais. E enquanto estavam contando dinheiro, chegou um médico, se aproximou de mim, que eu convidei por acaso na semana. Ele falou assim, Arno, você não me conhece, mas você é muito importante para mim. Eu falei, por quê? Porque eu aceitei Jesus através de uma cruzada sua, Jesus é mais. Toda a minha família aceitou Jesus com você. Então você é muito importante para mim. Posso dar 100 mil? Eu falei, aleluia, testifica. Pode dar, fique à vontade, não se constranja. E um outro empresário chegou, também quero dar 100 mil, irmãos, 250 mil naquela manhã. Eram 11 horas da manhã, eu saí aqui do centro do hotel, fui lá na BR, lá na Servopa Caminhões, minha esposa de salto alto, está de gravata, disse, o que você vai fazer na loja de caminhão? Vim comprar um caminhão. Os caras olhando assim, eu quero esse aqui, caminhão novinho, 0 quilômetro, montamos o palco, o som, tudo de primeira, mas ainda a responsabilidade que pesava sobre meus ombros, agora eu peguei todo esse dinheiro desse povo, ele tem que dar resultado, não é verdade? Não é assim no seu dia a dia. Você lança um projeto na sua empresa, no seu trabalho, eu tenho que dar resultado. Fizemos o primeiro evento em Guaratuba. Quando eu vi a primeira mãozinha lá levantando a mão, eu entrego a minha vida para Jesus, eu falei, Jesus, obrigado, valeu a pena. Hoje nós já rodamos mais de 30 mil quilômetros com esse caminhão, já ganhamos mais de 20 mil pessoas para Jesus com esse caminhão. Ele entra em qualquer lugar, tem gerador, nós vamos nas periferias, começamos um trabalho de evangelização em postos de caminhoneiros. Todo mundo diz, o Brasil anda sobre rodas, né? E essas rodas têm um motorista, que estão noite após noite nos postos, aí é tanta confusão, e nós vamos com o caminhão lá. Eu me lembro quando eu falei com o primeiro empresário que queria usar o posto dele, ele falou, o que o senhor quer, pastor, aqui? O senhor quer rezar aqui no posto? Eu falei, eu quero rezar. Rezar é bom, né, pastor? É bom. Então pode rezar, pastor. Né? E começamos um trabalho e temos feito, toda semana nós estamos em algum lugar, ou da periferia, ou num posto de combustível, ou em outra cidade. Viajamos com esse caminhão já até o Piauí, fomos ao Paraguai, trouxe algumas imagens para você, levando o evangelho. E você sabia que a maior parte dos voluntários que vão comigo são pessoas exatamente como você? Que têm os seus afazeres, tem o seu dia a dia, tem o seu trabalho, tem a sua folha de pagamento, mas são pessoas que entenderam, espera lá, Jesus, o senhor já sabe o que vai fazer na minha vida? Já. E o senhor quer que eu sirva o meu próximo? É isso que eu quero. Montamos um segundo veículo, um ônibus, esse ônibus com 2 cadeiras de dentista, um banheiro, um beliche atrás e 20 poltronas para levar os voluntários. Montamos a mesma coisa, gerador, oferta, tudo mais. Eu me lembro quando estacionamos num posto lá no Contorno Sul e chegou um caminhoneiro lá uma noite bem assim, chuva, frio e com aquela cara inchada de dor de dente. Você quer coisa pior que dor de dente? Imagina dirigindo um caminhão longe de casa. Ele viu aquelas luzes, aceitou Jesus. Escuta, tem um dentista aqui. A hora que arrancou, o aparelho nem estava bem pronto, acho que foi meio no alicate, meio com graxa, mas sei que saiu dentro do rapaz. É para não desviar nunca mais, não é verdade?
É muito amor, não é verdade? Dor de dente. Agora vem os crentes, vão lá, ainda arrancam o dente do sujeito, vai viajar sossegado. Não é maravilhoso? Eu acho sensacional. Passou mais um tempo, montamos agora um terceiro veículo, é o primeiro food bus que existe, acho, no Brasil. E eu tinha feito orçamento é um ônibus. Eu fiz orçamento também com gerador, cozinha na parte de frente, a parte de trás, é tipo um Outback, assim, as poltronas, bem bonitinho. É melhor que o Outback, mais ungido. E eu estava ali, fazendo conta, né? Estava que nem Felipe, onde compraremos pão? E o irmão que ia me ajudar, ele me ligou, Arno, posso startar o processo? Eu falei, espera um pouco do pastor que ele vai orar. Eu estava faltando dinheiro. Na semana me liga um empresário, amigo, e ele diz, Arno, meu pai, eu dei um carro para ele uns anos atrás, só que ele não está enxergando direito e tal, e eu conversei com ele não quer mais usar o carro, e nós queríamos doar. Você não tem algum projeto desses teus aí de evangelização? Tenho. Aí ganhei um carro. Mas quando eu fui ver o carro, ele era meio desprovido de beleza exterior, né? Bom o carro, mas assim, era um Chrysler Neon, falecido Chrysler Neon, né? Antigo, mas bem inteirinho, né? Digo, cara, o que eu vou fazer com isso, né? Aí ele mesmo falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rifa. Uma rifa? Rifa de crente? Você distribui lá e tal. Irmãos, levantamos quase 40 mil reais com o tal do Chrysler Neon, e ainda um rapaz que nem carro tinha, ficou feliz da vida, levou o carro embora, fizemos o nosso ônibus restaurante. E aí servimos sopa para as pessoas, porque ele tem gerador, então ele entra em qualquer vila, e servimos ali a sopa, oramos com as pessoas. Outro dia tinha um rapaz que entrou correndo e falou, pastor, ora rápido. Mas por que orar rápido? A polícia está chegando, ora rápido, pastor. A polícia vem fazer o lanche e receber oração. Por que eu estou contando isso para você? Primeiro, agasalho no seu coração. Jesus sabe o que vai fazer em relação ao teu negócio, à tua empresa, à tua família, à tua vida. Ele sabe o que vai fazer. Descanse nisso. Mais do que isso, comece a procurar oportunidades de abençoar pessoas, de servir pessoas. E para concluir, eu trouxe um pequeno vídeo para você ver o que nós fazemos então, e assim eu quero encerrar. Essa é um pequeno vídeo de quando nós estivemos com o nosso caminhão lá no Paraguai. Essa ocasião foi muito interessante porque o pastor tinha marcado 3 bairros para fazermos a nossa campanha de evangelização, e justo naqueles dias houve uma das maiores enchentes de Assunção. E com isso, aqueles moradores de 2 bairros foram transferidos para dentro de 2 quartéis. Quando chegamos lá, o capelão do exército falou, pastor, já tem 2 milagres aqui. Eu falei, quais? O primeiro é que nunca fizemos culto aqui dentro, agora está cheio de crente aqui, tem 7.000 famílias num e 1.400 na outra. Tem culto todo dia, primeiro milagre. E o segundo, lá no bairro que vocês iam ter pouca audiência por causa dos traficantes. Só que aqui quem manda somos nós e todo mundo vai para o culto, pastor. Então, eu gostaria de passar para você, que foi em 2014. Desde el aire, así se ven las zonas costeras de Asunción y queda en evidencia la crítica situación que viven miles de familias paraguayas. Y aunque aparentemente mermaron las lluvias, se estima que recién en 15 días las aguas vuelvan a bajar, según el ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa. Asunción es considerada la zona más crítica debido a la gran cantidad de damnificados. Se estima que la cifra llegará a las 15.000 familias en los próximos días. Todas estas personas que están aquí son más de 1.400 familias, son más de 7.000 personas damnificadas que se encuentran todos en este sector. Estamos en un asiento militar, que es un predio militar. Estamos aqui em Assunção, no Paraguai, em um momento estratégico. É o tempo que houve uma grande enchente aqui em Assunção. Nós estamos no quartel do Exército, tem 7.000 pessoas, 7.000 desabrigados morando e vivendo aqui. O capelão do Exército, junto com mais outros pastores, conseguiu abrir as portas desse lugar. Nós pudemos vir pregar o Evangelho nesse lugar. Só nessa tarde, mais de 400 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Esse é o terceiro dia de campanha. Nós estamos aqui em Assunção. Eu quero agradecer a você que tem orado por esse ministério.
lejos, más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. A minha oração é que você saia com o seu coração aquecido. Primeiro, Jesus sabe o que vai fazer em relação à minha vida. E mais do que isso, seja um distribuidor de pão. É tempo de colheita, é tempo de estar atento à necessidade das pessoas. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé, por gentileza. Eu gostaria ainda de fazer uma oração nesta hora. Pai Celestial, mais uma vez, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos autoriza a confiarmos no Senhor, na obra do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro que essa convicção de que o Senhor sabe o que vai fazer em relação a cada família aqui representada, cada empresário, profissional liberal, cada estagiário, cada estudante, que essa consciência esteja clara no coração de cada um. O Senhor sabe o que vai fazer. Pai, mais do que isso, que cada um possa dispor-se a servir o seu próximo, na área que for, na sua igreja, no seu local de trabalho, no seu dia a dia, e que essa seja a principal motivação das nossas vidas. Deus, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, ainda em pé como nós estamos, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Todos nós temos uma reunião parecida com essa também, lá em São José dos Pinhais, e sempre nós gostamos de oportunizar, principalmente para aqueles que estão chegando pela primeira vez, a seguinte oportunidade. A palavra de Deus, ela diz que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi enviado por Deus com o propósito de nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa que se eu tenho filho, eu não vou perecer, mas se eu não o tenho, eu estou destinado a perecer, a viver uma vida de angústia, de limitação, de fracasso. Nessa tarde, você pode entregar a sua vida para Jesus. Como assim, pastor? Você pode declarar: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Esse é o primeiro passo para você começar uma vida cristã abundante e vitoriosa. Eu gostaria de saber se existe alguém em nosso meio que gostaria de, nessa tarde, nesse início de noite, entregar a sua vida para Jesus, dizer: Jesus, a partir de hoje, a minha vida Te pertence. Existe alguém? Se você assim deseja, eu peço que você apenas erga uma das suas mãos bem alto para que eu possa ver, e nós queremos orar com você. Existe alguém em nosso meio? Você que quer declarar de todo o seu coração: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Você que trouxe seu convidado, é essa hora de abraçá-lo, de conversar com ele, dizer: o pastor está falando com você. Existe alguém em nosso meio? Você quer que Jesus Cristo seja o teu Senhor e o teu Salvador? Você é livre para erguer a sua mão nesta hora. Glória a Deus. Aqui na frente pode baixar a sua mão, ali. Glória a Deus. Pode baixar a sua mão. Talvez haja pessoas em nosso meio que você até já frequentou uma igreja, já andou, mas aí no seu coração você está pensando: pastor, eu não sei, se eu morrer hoje à noite, eu não sei onde vou passar a minha eternidade. Amado, não saia daqui com essa dúvida. Conserte-se com o teu Criador. Entregue a sua vida para Jesus. Existe mais alguém? Apenas erga a sua mão bem alto para que eu possa ver ali. Glória a Deus. Lá atrás, glória a Deus. Pode baixar a sua mão. Lá atrás, graças a Deus. Aonde desse lado, glória a Deus, graças a Deus. Sabe a decisão.
Ao erguer a sua mão, você está valorizando, glória a Deus, a obra de Jesus. Você está dizendo: Jesus, valeu a pena o teu sacrifício na cruz por mim. Hoje eu reconheço isso publicamente. Existe mais alguém? Louvado seja Deus. Eu quero pedir uma gentileza. Quero pedir que você que ergueu a sua mão, por favor, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos recebê-lo com um abraço aqui, queremos orar com você. Isso, pode vir, não se constranja. Isso, pode vir aqui desse lado. Vou pedir aqui ao Douglas, os irmãos aqui da equipe, que me ajudar a dar um abraço nesses amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Douglas, me ajuda aqui, Douglas. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Nós queremos fazer uma oração. Eu gostaria de auxiliar você nessa oração. Eu gostaria que os teus amigos que aqui estão também nos acompanhassem nessa oração, concordando com essa declaração. Que oração, pastor? Exatamente dizendo: Jesus, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Se você sentir liberdade, feche os teus olhos e diga com toda a convicção do seu ser assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Eu creio que estás vivo à direita do Pai, e eu te recebo e declaro e confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu renuncio a Satanás e suas obras, em nome de Jesus. Pai Celestial, nessa tarde eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo o Espírito Santo em minha vida e eu recebo a salvação da minha alma. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus na vida deles? Glória a Deus.